Esse tipo de transtorno, ele tem cura? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo! Então, ele não tem cura, mas é tratável. A medicina avançada do jeito que está, ele dá qualidade de vida, né? Então, assim, a questão do tratamento vem com qualidade de vida hoje, devido a alguns medicamentos mais avançados, né? E, enfim, então ele é um transtorno tratável que a pessoa que tem, fazendo direitinho o tratamento, passa meio que até imperceptível, tá bom? Qual o papel da escola? Então, voltando lá um pouquinho, quando a criança chega na escola e que a professora ou professor, né, muito sabiamente observa que aquela criança, ela destoa da outra no sentido, numa apresentação, vamos falar de educação infantil, que geralmente, né, quando, né, em dias normais, aí tem lá as festinhas, a educação infantil gosta muito de apresentar, então tem danças, etc. E você percebe que a criança ensaia determinados passos para a apresentação e aquela criança, tipo, se os outros estão indo para a direita, ela vai para a esquerda. Então, assim, não tem ali uma sintonia. Então, é algo de se observar. Mesmo que ensaia, e a criança acaba ainda que não pegando os passos, enfim, tá? Às vezes a gente acha até engraçadinho, né? Muitas das vezes quando é pequenininho, então, nossa, é uma gracinha, né? E os pais ficam babando, tal, legal. Só que aí tem que observar se isso costuma a ser frequente, tá bom? Então um detalhe também que chama atenção, às vezes nas mínimas coisas a gente às vezes não se atenta, tá? Então outro detalhe importante na escola, a criança tá na sala de aula, o professor tá lá na frente, a lousa tá cheia e ele simplesmente vive no mundo da lua. Inclusive tem um livro muito bom chamado da Lua, eu vou deixar também na descrição, muito legal, vale a pena ler, tá? Então vamos lá, aquela criança tá lá na escola, na sala de aula, tá lá no mundo da lua, e o professor tá lá passando a lição, tal, chama fulano, posso apagar? Ai, não sei o que, começa, aí ele desperta, tá? Depois tem um detalhe também que a mesa é toda bagunçada, tá? Eu já tive situações de sala de aula de ter crianças que com esses detalhes, esse comportamento, então assim, a mesa nunca para arrumada, toda hora cai objeto, essa criança toda hora vai buscar, vai apontar lápis, então aí você acaba falando, ei, cuidado para não apontar o dedo, né? Porque assim, é um levanta e senta, um levanta e senta, chega alguém na porta, ou então mesmo que não tenha ninguém, a criança, tudo desfoca, tá? Então também são detalhes que na escola a gente observa enquanto professor, que também dá pra gente então levantar hipóteses do porquê. E essa criança, muitas das vezes, ela tem sim, como o próprio nome, déficit de atenção, né? Ela tem baixo rendimento, por quê? É uma criança que não costuma terminar lições, ela não costuma terminar leituras, ela tem problemas muitas vezes que inclusive a gente pode até depois num levantamento identificar se apenas tem o transtorno de déficit de atenção ou se junto vem também uma dislexia, uma descalculia, que são transtornos que nós vamos tratar adiante, tá bom? Dentro desse nosso projeto. Então assim, é interessante então a gente observar na sala de aula tais comportamentos e então encaminhar. Fez o encaminhamento, vai até o psicopedagogo, chega lá o psicopedagogo então vai fazer esses testes. Só que muitas das vezes é necessário fazer novos encaminhamentos para outros profissionais, porque assim, o psicopedagogo ele vai fazer testes e avaliações. Já o neuropsiquiatra, ele pode aprofundar, né, em alguns exames, embora o TDAH não tenha assim, desde que não tenha outras comorbidades, tá bom? Isso aí também é algo que tem que aprofundar para chegar num tema desse. Eu digo assim, o neuro ele pode pedir um eletroencefalograma ou outros tipos de exames, né, que
visivelmente a gente não consegue, né, perceber, né, na criança, então é necessário fazer outros tipos de exames laboratoriais, etc, para que então se chegue a um outro denominador comum, no sentido se realmente é só o déficit de atenção ou somente hiperatividade ou se tem outras comorbidades. Então é uma equipe novamente multiprofissional que vai trabalhar junto, o neuropsicólogo também, que vai então fazer cada um na sua função, examinar, diagnosticar, para poder então juntar esse quebra-cabeça e aí então seguir com o tratamento, ok? E quando adulto? Então nós falamos muito da criança, ressaltamos muito a fase da criança, do adolescente e o adulto. Quando a criança então ela vai, né, ao longo do caminho sem diagnóstico e chega na vida adulta. O adulto ele tem muita angústia também, porque é um adulto que não teve descobertas antes, não teve um tratamento, então quando ele chega na fase adulta, dá trabalho muitas das vezes no próprio ambiente de trabalho. É um adulto que muitas das vezes ele não consegue parar emprego, isso é um detalhe importante quando a pessoa muda muito de emprego, ou então curso, faculdade, entra numa faculdade, num curso tal, aí daqui a pouco, não é isso que eu quero, vou para outro, e vai migrando, enfim. Essas trocas excessivas também, esses comportamentos chamam a atenção em adulto, porque ele não tem ali solidificado, ou seja, não foi quando criança diagnosticado, vem com esse tipo de transtorno ao longo da sua vida e muitas das vezes reflete então nessa vida adulta que dá trabalho às vezes no trabalho, na vida social, tá? Também problemas com álcool muitas das vezes, porque esse adulto ele acaba tendo a sua autoestima bem abaixo, né? Porque não é produtivo no trabalho, ou então não consegue se relacionar por muito tempo com uma pessoa, não consegue ali focar em algo, que então isso acaba assim depreciando a sua imagem, ele se sente, né, poxa, ninguém me nota, aí começa a se vitimizar, e aí muitas das vezes, infelizmente, tem uso excessivo de álcool, abusivos, às vezes até nas drogas, né, tem casos de pessoas que fazem esse tipo de uso, mas que quando vai ver tem algumas questões lá atrás que não foram então observadas, infelizmente, tá bom? E no mais, algumas dicas também para um adulto, por exemplo, serve para criança também, né? Então vamos lá. Então, uma criança com TDAH e um adulto, enfim, uma pessoa que tenha já isso previamente já diagnosticado, ela precisa ser trabalhada. Aí eu volto a falar de rotinas. A pessoa precisa de ter uma rotina fixada na sua frente, num lugar que você tenha mais aí, um olhar a mais, né? No sentido, ou se eu olho muito o celular, faça uma rotina no seu próprio celular, ou faça um quadro, enfim, precisa de uma rotina, para que não se esqueça dos compromissos, porque o TDAH, ele tem essa dificuldade de muitas vezes também cumprir horário, tem dificuldade de chegar atrasado nos locais, às vezes esquece de compromissos. Então uma agenda é uma das dicas que eu dou no sentido de a pessoa poder então fazer ou semanalmente, quinzenal, enfim, aí cada um vai da sua prática, tá bom? Então a dica da agenda, desse planejamento é muito importante, tá? Outro detalhe importante é não sobrecarregar. O TDAH, ele tem essa questão da pessoa não pode de uma vez só acumular compromissos. Então assim, se eu tenho esse transtorno e eu acumulo atividades, então eu faço uma agenda, então falando da agenda, então a agenda eu ponho isso e não, vamos por partes. Então hoje, quarta-feira, eu vou fazer isso, apenas isso, tá? Porque se eu coloco muitos compromissos também, de repente eu não consiga cumprir. Aí a angústia vem porque eu não consegui cumprir com aqueles compromissos e isso acaba meio que desorganizando e dá aquela angústia e, enfim, pode acarretar em algum sofrimento, né? Então, se eu já tenho aí um diagnóstico, se eu já faço um tratamento, aí eu tenho que tomar meu remedinho para poder, então, estabilizar, né? Me organizar novamente. Então, assim, faça a agenda, mas
que não seja sobrecarregada, ok? Outra dica legal também, isso é para qualquer ser humano, eu acho que é importante, né? Mas para aqueles que então já tem ali, já sabe que tem o TDAH, exercícios físicos, uma simples caminhada de 30 minutos todos os dias, segundo especialistas, é muito eficaz, tá bom? Ela diminui a ansiedade, então assim, exercício físico é bom para todo mundo em qualquer momento, né? Mas assim, já como uma dica legal também, além da agenda, dos compromissos, o exercício físico, ele é muito legal também. Claro que aí com autorização também de outros médicos, de repente se você não pode, aí é outro detalhe. Mas se você pode, se você caminha, então faz bem também para o organismo, para o cérebro, para a mente, para o corpo e tudo mais, tá bom? Cafeína também, né? Segundo os especialistas, né? Diminuir a cafeína também é importante, né? Enfim, alguns hábitos alimentares. Podem reparar que uma coisa atrelada à outra, né? Para fazer o bem, ok? Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído um pouquinho, né? Que este vídeo possa ser repassado. De repente você conhece alguém com alguma dessas características, ou se você tem alguma criança em casa, né? Que está na vida escolar, que de repente você percebe que ele tem aí um excesso de inquietação até, ou desatenção. Fique atento e de repente procure o pediatra, né? Aí dali por diante o pediatra pode ajudar a fazer os encaminhamentos quando pequeno, ou se é uma outra idade, num clínico, enfim, uma ajuda profissional para que você então tenha uma qualidade de vida ao longo da sua vida, tá bom? Um super beijo e espero vocês para nosso próximo encontro Papo com Paty.